Olá, meus queridos e queridas do YouTube, Fátima Maia Crochê novamente aqui com vocês e agora iniciando um trabalho maravilhoso, tenho certeza que vocês vão amar, tá? Uma peça redonda. Eu vou começar, gente, com esses dois tonzinhos aqui, porque realmente a foto que eu recebi, a pessoa que me pediu para gravar essa peça, justamente eu fiz o meu último tapete, né, que eu coloquei para vocês aí, o tapete redondo russo, e ele tem essas duas cores aqui. Então, como eu ainda tenho 250 gramas de cada um, o meio do nosso tapete é essas duas cores exatamente, e depois eu vou finalizar ele com rosé, tá? Então, olha, é café com leite ou castanho, tá? Em cada lugar as pessoas tem um nome diferente, né? Só que não é da mesma ordem, tá? Então, dá diferença de cor aí, mas vai ficar muito lindo. Depois eu finalizo ele ou com o amarelinho ou com o rosé, que eu acho que vai ficar mais bonito. Nós vamos iniciar com esse tom mais claro agora, para fazer o início, tá? Eu vou usar a minha agulha, como sempre, minha agulha que eu amo demais, 4 milímetros, tá? Uma agulha de catálogo. E se você tiver aí marcador, tá? Nós vamos usar marcador. Se você não tiver, usa um fiozinho de linha de cor diferente para marcar inícios de carreira, porque nós vamos ter pontos em relevos, ok? Então, pessoal, uma ótima aula para vocês e vamos direto então para o passo a passo. Vou deixar um fiozinho aqui, porque eu vou fazer um anel mágico, né? Vou puxar o meu fio, subir 3 correntinhas e vou colocar aqui mais 15 pontos altos, tá? Com as correntinhas, 16 pontos altos dentro do anel mágico, ok? Opa, perdão, gente, bati na câmera. Olha, eu tenho aqui 16 pontos, mas eu vou cobrir esse ponto de correntinha, eu vou inutilizá-lo. Então, eu vou fazer um pontinho a mais, tá? Vamos trabalhar 17 pontos. Fecho o anel mágico. E aí, pessoal, eu vou entrar... Esquece as correntinhas, eu vou entrar nesse segundo ponto na alcinha de trás, tá? Olha. Aqui agora eu vou trabalhar o seguinte. Na alcinha de trás, eu vou subir 3 correntinhas que corresponde a um ponto alto. Aí, eu venho, pego a alcinha da frente e faço um ponto alto. Então, eu fiquei com 2 pontos no mesmo da base, tá? Vou para o próximo ponto, faço um ponto alto na alcinha de trás. E venho na alcinha da frente e faço o segundo ponto alto. Tá? Então, olha, tá saindo 2 pontos em cada ponto da base, correto? Agora, eu faço uma correntinha. Você pode também, mas se você começar com o ponto de cima, você segue todos eles, fazendo da frente antes, tá? Não tem problema nenhum. Você pode fazer primeiro da alcinha da frente e depois da alcinha de trás. Eu comecei assim, eu vou finalizar assim, olha. Um ponto alto na alcinha de trás e um ponto alto na alcinha da frente. Passo para o próximo ponto, eu vou repetir. Um ponto alto na alcinha de trás do próximo ponto e um ponto alto na alcinha da frente. Uma correntinha de separação. Então, pessoal, nós vamos contornar toda a volta, vai sair 2 pontos, né? Em cada pontinho, um na alcinha de trás e outro na alcinha da frente, né? Atrás e a frente, atrás e a frente. Só que cada 4 pontinhos você tem que colocar uma correntinha que vai formar um motivo aqui, ok? Então, aqui eu já fiz minha correntinha, faço mais 4 pontos, mais uma correntinha, correto? Vamos dar continuidade aqui? Olha, eu terminei
o meu grupinho. Eu fiquei com 8 grupinhos, aqui ó, onde eu fechei. Um grupinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Agora a gente vai ter uma pequena modificação. Fechei na segunda correntinha com ponto baixíssimo. Eu vou entrar em relevo neste ponto. Vou fazer o ponto alto relevo, né? Primeiro, trabalho o segundo. Sem correntinha, vou trabalhar o terceiro. E o quarto ponto relevo. Ó, 4 pontos relevo juntinho. Aí, eu vou fazer uma correntinha e vou vir aqui nessa corrente de separação e faço um ponto baixo. Uma correntinha. Já vou trabalhar os próximos 4 pontos altos relevo. Então, eu trabalho um, na sequência, 2, na sequência, 3 e na sequência 4. 4 pontos altos relevo. Vou fazer uma correntinha, vou vir nessa correntinha de separação fazer um ponto baixo e mais uma correntinha do lado esquerdo, tá? Aí volto para os relevos e vou trabalhar mais 4 pontos altos relevo sem correntinha de separação agora, tá? Os 4 pontos juntinhos, olha. Quatro pontos. Aí, eu faço uma correntinha, desço nessa correntinha de separação, um ponto baixo, uma correntinha e vou iniciar novamente os 4 pontos relevo, tá? Então, gente, dessa forma aqui, olha, entre 4 relevos e os outros 4, nós vamos ter uma correntinha, um pontinho baixo naquela correntinha de espaço e mais uma correntinha. Por quê? Vou aumentar os pontos baixos aqui, a gente vai aumentando os baixos nas próximas carreiras, ok? Olha, pessoal, finalizando aqui essa carreira, fiz os últimos 4 relevos, vou fazer uma correntinha, um ponto baixo nessa alcinha de correntinha, uma corrente e vou fechar aqui, ó, na segunda correntinha desse primeiro ponto, tá? Então, fechamos a nossa carreira. Bom, vamos repetir aqui os 4 pontos altos relevo, tá? Então, eu faço um ponto baixo relevo, 2 correntes, o segundo relevo, peraí, que acho que eu coloquei minha agulha aqui no lugar errado. Isso. 3 e 4. Vou fazer uma correntinha. Então, eu fiz 4 relevos nessa carreira, uma corrente. Eu vou descer aqui, eu tenho uma correntinha à direita, um ponto baixo e uma correntinha à esquerda. Eu vou trabalhar 3 pontos baixos, um no espaço, um em cima do baixo e um no espaço. Então, entramos direto aqui nesse espaçozinho, eu ponho o primeiro baixo, em cima do ponto baixo eu coloco o segundo, e nessa alcinha de correntinha eu coloco o terceiro, tá? Faço uma correntinha, vou trabalhar mais 4 pontos altos relevo. Finalizando os 4 relevos, eu vou repetir o que eu fiz aqui, olha, 3 pontos baixos.
Então, eu faço uma correntinha, desço nessa alcinha de correntinha, faço um baixo, nesse pontinho do meio, um baixo, e nessa outra alcinha de correntinha, um baixo. Então, eu fiquei aqui com 1, 2, 3 pontos baixos, tá? Faço uma correntinha e vou repetir os meus 4 relevos novamente, tá? Quatro relevos, uma correntinha, entro nessa alcinha de correntinha aqui do lado, o primeiro baixo, nesse ponto baixo eu faço o segundo ponto baixo, e nessa última correntinha o terceiro baixo. Uma corrente, aí começa novamente os 4 pontos relevos, tá? Dessa forma, a gente vai contornar nossa volta. Vamos fechar a carreirinha, gente. Meus últimos 3 pontos foi o ponto baixo no espaço, um baixo em cima do baixo e um baixo no espaço, tá? Agora, uma correntinha e venho aqui, olha, eu tenho o ponto baixo relevo, uma e 2 correntes, é na segunda que eu fecho com ponto baixíssimo, tá? Finalizei essa carreira. Agora, aqui, nós vamos trabalhar da seguinte forma: eu vou passar para esse ponto pela alcinha de trás, em ponto baixíssimo, tá? Vou passar para esse ponto, nós temos aqui um ponto alto relevo, 2, 3 e 4. Então, primeiro, eu vou trabalhar os 2 da frente, o terceiro e o quarto ponto, e depois eu volto nesses 2, tá? E a gente vai trabalhar da seguinte forma. Bom, eu passei, prendi no primeiro com baixíssimo, caminhei para o segundo, vou para o terceiro pegando as 2 alcinhas dele. Vou entrar aqui em relevo, nesse ponto, vou fazer um ponto baixo relevo. Nina, a educação pede que você não me interrompa, por favor. Aqui, gente, equivale a um ponto alto duplo. Eu fiz um ponto baixo relevo, 1, 2, 3 correntinhas, tá? Aí, eu laço 2 vezes, vou nesse segundo ponto aqui e vou fazer um ponto alto duplo, correto? Uma correntinha de separação. Vou laçar 2 e ficou 2 pontos aqui sem trabalhar. Então, eu venho no primeiro relevo, faço um ponto alto duplo até o final, laço 2 e vou vir aqui no segundo ponto duplo, tá? Então, nós vamos ficar aqui com pontos trançados, ponto duplo. Aqui, gente, olha, os 2 pontos são os primeiros de baixo. Vocês vão fazer o seguinte, eu trabalhei lá embaixo, um ponto alto relevo e 1, 2, 3 correntinhas. Então, esse é o primeiro ponto onde nós vamos fechar a carreira mais tarde, tá? Esses 2 de baixo e esse fica pra cima. Agora, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar nesse primeiro espaçozinho de correntinha e eu vou trabalhar um ponto alto. Nina, por favor, ao respeito, Nina. Aqui nós temos uma correntinha, 1, 2, 3 pontos baixos e uma correntinha aqui no final. Então, eu vou trabalhar esse ponto alto no espaço, um para cada um da base, mais um aqui. Então, eu tenho 3 da base, 4 e 5. Nós vamos ter 5 pontos altos aqui. Ponto alto normal, tá? Então, é 1, 2,
3, 4 e 5. O último é no espaçozinho, correto? Agora, eu vou laçar 2 vezes, vou pular os 2 primeiros relevos, vou vir aqui no terceiro. Faço um ponto alto relevo duplo. E no próximo ponto também. Um ponto alto relevo de 2 laçadas. Uma correntinha. Vou laçar 2 vezes, fiquei com 2 pontos duplo aqui, ó, tá? Então, ó, vou lá pegar no primeiro, para que eles fiquem trançados. Vou fazer meu ponto duplo até o final. E no próximo pontinho aqui também. Olha, depois das próximas carreiras é que vai realmente surtir o efeito aí. Agora, eu entro aqui nessa alça de correntinha, faço um ponto alto. Nesse primeiro ponto baixo, faço o segundo ponto alto. No terceiro ponto baixo, vou fazer o terceiro ponto alto. No quarto ponto baixo, quarto não, né, amores? É o terceiro, né? Que eu fiz um aqui no espaço. E o último aqui no espaço. Então, sempre a gente vai ter 5 pontos altos, os 2 trançados, duplos, 1, 2, 3, 4, 5 altos. Daqui, eu já laço direto, pulo os 2 primeiros, venho no terceiro ponto, trabalho meu ponto alto relevo. Toda vez que você vai cruzar, você tem que fazer o seu ponto alto duplo, tá? Para que ele possa dar a altura correta. Uma correntinha de separação, laço 2, volto aqui nesse primeiro ponto relevo sem trabalhar, faço meu duplo até o final, laço 2, venho buscar o segundo ponto aqui, ó. Faz ele até o final, tá? Daqui, você já entra nesse espaçozinho de correntinha. E aí, você vai prosseguir com os seus 5 pontos altos relevo. Relevo não, pontos altos, perdão. Eu tenho 3, 4 e 5. Então, lembrando vocês que aqui, gente, quando a gente vai trançar, sempre tem que fazer ponto duplo de 2 laçadas, tá? E aqui eu fiz ponto alto, que é para poder dar altura, senão ia ficar muito estranho a nossa peça, correto? Dessa forma aqui, olha, a gente vai percorrer toda a carreira. Olha, cheguei aqui, meus últimos pontos foram os pontos trançados com uma correntinha no meio e 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Nós vamos fechar aqui, ó, nessa correntinha onde tá o marcador, tá? Vou tirar ele agora, para não me atrapalhar. Porque agora, nós vamos fazer esses 2 pontos relevo e esses outros 2 também, mas em ponto alto normal. Então, eu faço um ponto baixo relevo no primeiro, 2 correntinhas, e olha, eu vou buscar o segundo ponto e eu fiz uma correntinha para auxiliar, tá vendo? Então, é super fácil, tá? Para você, enroscou um fiozinho aqui, para você fazer seus 2 pontos relevo, correto? Aqui eu faço uma correntinha, nessa correntinha aqui do meio, eu faço um ponto baixo e uma correntinha. Vou entrar nesses 2 relevos por cima e vou trabalhar 2 pontos altos relevo. Puxou um fio aqui, não sei de onde. E vou trabalhar um ponto alto relevo e mais um ponto alto
relevo, tá? Agora eu venho aqui, ó, eu tenho 5 pontos altos normais. Eu vou repetir esses 5 pontos altos aqui, ponto baixo, olha. Um ponto baixo para cada um dos 5 pontos altos que nós temos aqui na base, tá? Aí eu vou laçar, venho buscar o primeiro ponto aqui de baixo, em relevo. Vou buscar o segundo pontinho. Olha, tem uma correntinha aqui que auxilia para você passar e pegar o seu ponto com facilidade. Uma correntinha e nessa alcinha bem do meio aqui, um ponto baixo. Uma corrente. Venho nesses 2 relevos por cima e vou trabalhar um relevo para cada um da base. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Eu vou repetir em cima desses 5 altos, 5 pontos baixos. Vou laçar, vou vir buscar o meu primeiro ponto aqui de baixo. Foi o primeiro ponto relevo que eu fiz. Faço um ponto relevo. Olha, com a ponta da agulha você puxa, a correntinha auxilia, abrir um espaçozinho para você puxar o seu segundo ponto, tá? Se você perder fiozinho, como aconteceu agora comigo, volte atrás e busque o seu fiozinho, tá? Uma correntinha. Nessa correntinha aqui no meio, entre esses 2 cruzamentos, um pontinho baixo. Uma correntinha e vou repetir os 2 pontos relevo do lado esquerdo. 1 e 2. Vou descer nesse ponto alto, vou repetir 5 pontos baixos, um para cada um dos 5 pontos altos que nós temos na carreira anterior. Vou fazer mais um motivo desse daqui com vocês, olha. Aqui nós temos 2 pontos, eles estão escondidinhos, mas eu vou buscar o primeiro, faço um ponto alto relevo. Vou entrar aqui, olha, com a pontinha da agulha eu puxo o ponto para cima, faço meu segundo ponto alto relevo, uma correntinha e um ponto baixo nessa correntinha bem no meinho aqui, olha. Uma correntinha e vou repetir os 2 pontos altos relevo. E daqui, pessoal, vocês já vão cair nesses 5 pontinhos aqui e repete os 5 pontos baixos, tá? Então, tá bem explicadinho aí, olha. Entre esses 2 relevos, nós temos uma correntinha, um ponto baixo naquela alça de correntinha e mais uma correntinha, tá? Quando a gente tá abrindo, vocês veem que aqui eu não faço corrente entre esses 2 relevos, esses 2, porque aqui eles vão fechar, mas aqui ele vai abrir, tá? Então, cada vez que eu vou abrir o relevo para a direita e para a esquerda, além do pontinho que eu ponho aqui dentro, obrigatoriamente eu tenho que fazer uma correntinha direita e uma esquerda, porque se eu fiz um ponto baixo aqui, na próxima carreira com certeza vai ser 3, entenderam? É só seguir esse caminho aqui, olha, até o final. Vamos dar continuidade? Fiz aqui, olha, 2 relevos, uma corrente, um ponto baixo, uma corrente. 2 relevos, 1, 2, 3, 4, 5 baixos e fechei aqui na segunda correntinha do primeiro ponto com baixíssimo, tá? Bom, agora aqui a gente vai subir os mesmos 2 pontos relevo,
Da mesma forma, toda vez que eu começar uma carreira com ponto relevo, é esse ponto, gente, que ele fica exatamente igual ao ponto normal relevo, tá? Então, olha, fiz o primeiro, fiz o segundo ponto relevo, uma correntinha. Aqui nós temos um ponto baixo. Eu vou trabalhar um ponto baixo nessa correntinha, um ponto baixo aqui no ponto baixo do meio e um ponto baixo nessa correntinha. Então, nós vamos ficar com... O que é isso aqui? Pelinho do barbante. Nós vamos ficar aqui com 3 pontos baixos agora. Então, eu tenho 1, 2 e 3. Uma correntinha, tá? 2 pontos altos relevo. Aqui eu vou pular o primeiro ponto baixo e o último, então eu pego no segundo, pulo o primeiro, entro no segundo e faço um ponto baixo, no próximo pontinho o segundo e no próximo o terceiro. Então, pulamos aqui o primeiro ponto baixo, vamos pular o último. Você já laça e entra dentro desses 2 relevos. Esse modelo é lindo, gente, vale a pena fazer, é muito bonito. Repete os 2 relevos, aí você vai fazer uma correntinha, e aqui, olha, temos o espaço à esquerda, uma corrente, um ponto baixo e uma corrente. Dentro da correntinha, um baixo, no ponto baixo, um baixo, e na correntinha, o terceiro baixo. Tá? Uma correntinha e vou repetir agora relevo em cima de relevo, ok? Agora aqui eu não faço corrente porque a gente tá chegando próximo aqui esses 2 relevos desses 2 do lado esquerdo. Eu pulo o primeiro pontinho baixo, vou no segundo e faço aqui na sequência 3 pontos baixos. Pulo o último ponto baixo, já entro no relevo e vou repetir aqui 2 relevos. Olha, então bem simples, tá? Aqui a gente tá fechando o motivo, então eu tenho 1, 2, 3 baixos, né? 2 relevo, 1, 2, 3 baixo e 2. Aqui nós não fizemos correntinha, pulamos o primeiro e o último ponto. Aqui vocês estão vendo que o nosso motivo tá abrindo, então eu fiz correntinha porque os pontos baixos eles vão aumentar, tá? Então, nesse grupinho aqui, onde os 2 estão se abrindo, eu faço a correntinha. Aqui, onde os 2 estão fechando, não tem correntinha, correto? Aqui eu fiquei também com 1, 2, 3 baixos, e aqui 1, 2, 3 baixos, correto? E assim a gente vai prosseguir nossa carreira. Vamos lá, pessoal, para mais uma carreirinha. Fiz os últimos 3 pontos baixos e fechei aqui na segunda correntinha do primeiro ponto, tá? Aqui eu vou repetir o ponto alto relevo no primeiro e no segundo. Então, eu fiz 2 pontos altos relevo. Aqui onde nós temos 3, esse motivo vocês veem que ele saiu daqui, 4 pontos, aí separou 2 para a direita, 2 para a esquerda. Aqui eu vou fazer um aumento, então, eu vou ficar com 5 pontinhos baixos, tá? E em cada motivo vai ser assim. Aqui, eu vou em cima da trancinha, eu vou fazer 5 baixos, 2 relevo. E aqui eu vou repetir 3.
Aqui eu faço 5, repito 3. Então, vamos lá. Fiz 2 relevos. Aqui eu vou entrar na primeira alcinha de correntinha, vou fazer um baixo, vou seguindo nos próximos pontinhos aqui, olha, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto baixo. Por hora, não vou fazer correntinha de separação. Já vou entrar aqui nesse relevo, vou repetir o primeiro relevo e vou repetir o segundo relevo. Aqui eu tenho 3 baixos, eu vou repetir os 3 pontinhos baixos aqui, olha, que é para formar o nosso desenho direitinho. Fiz 3 baixos, depois eu abro para vocês verem. Vou repetir os 2 relevos. 1 e 2. Deixe-me ver aqui, eu também não fiz correntinha, não vou fazer correntinha também. Vou vir direto nesse primeiro pontinho baixo. Faço o primeiro baixo, o segundo e o terceiro. Então, aqui a gente repetiu. Não, dona Fátima. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Perdão, gente. É um motivo com 5 pontos baixos em cima desse trançado aqui. E esse motivo que tá seguindo pontos baixos, aqui é só 3. Aqui é 5, tá? Me perdoe. Vamos fazer um dentro da correntinha, um ponto baixo, vou seguindo trabalhando 2, 3, 4, e vê bem que ainda tem uma correntinha aqui, olha, 5. Aí eu laço, repito os 2 relevos. Aqui eu tenho só 3, faço 3 pontos baixos. Repito os 2 relevos. Nesse próximo, olha, sempre em cima aqui de onde a gente cruzou os pontos. Aqui eu tenho uma correntinha, então, nesse motivo, são 5 pontos baixos. 3, 4, e o quinto ponto é naquela correntinha, tá? Aí, já vou direto pro relevo. Repito os 2 relevos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, eu vou repetir os mesmos 3 relevos, tá? Então, pessoal, a gente vai intercalando um motivo que é em cima deste ponto cruzado, onde a gente faz 5, tá? E aqui 3, olha, desde o começo, comecei a carreira aqui, tá? Então, eu fiz 5 relevos, 5 baixos, 2 relevos, 5 baixos, 2 relevos, 3 baixos, relevo, 5 baixos, relevo, 3 baixos. Então, a gente vai contornando sempre assim, olha, comecei com 5 baixo, o próximo é 3, o próximo 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, até finalizarmos a nossa carreirinha. Vamos lá, meus amores, mais uma carreirinha fechada na segunda correntinha do primeiro ponto relevo, tá? Vou repetir os 2 primeiros relevos aqui. O primeiro e o segundo. Vamos ver, eu acho que aqui vai ser o último
o último motivo de aumento. Então, sem correntinha nenhuma, eu vou entrar nesse primeiro, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou fazer 2 pontos baixos no primeiro e 2 pontos baixos no segundo. Então, eu vou ter aqui, olha, 2 pontos baixos no primeiro ponto, aí eu vou seguir um ponto baixo separado, 2, 3, 4 e 5. E aí, a gente fica num total, fiz um aumento no primeiro, um no último, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, tá? Aqui, eu vou entrar no relevo, vou repetir os 2 relevos. Vou entrar aqui, olha, nesses 3 pontos, eu vou fazer um ponto baixo no primeiro, 2 pontos baixos no segundo e um ponto baixo no terceiro. Então, aqui nós ficamos com 2, 4, 6 e 7 em cima do trançado. Agora, aqui, ó, onde não tem trançado entre os relevos, eu vou ficar com 1, 2, 3, 4 pontinhos com aumento no meio. Aqui a gente aumentou no primeiro e no último ponto. Onde tem os 3 baixos, eu vou aumentar 1 no meio. Aí, eu vou repetir os 2 relevos. Um e 2. Vou entrar aqui, aqui eu tenho 5, eu vou ter 7. No primeiro ponto baixo, eu faço 2 pontos baixos. Aí, eu vou trabalhar separadinho. O segundo, o terceiro. O segundo não, né, gente? Que aqui eu fiz 2 juntos. Aí, tem 1, 2, 3 e o 4 e o 5 separado. Então, aqui a gente fica com 2 pontos baixos juntos no mesmo da base, 1, 2, 3 para cada pontinho da base e 2 no final. Conclui 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Repito agora os 2 relevos. Venho aqui onde eu tenho 3 pontos baixos, eu vou fazer um ponto baixo no primeiro, 2 pontos baixos no segundo pontinho e um ponto baixo no terceiro, tá? Aí, você já repete os 2 relevos. Então, pessoal, a nossa sequência vai ser essa daqui, ó. Entre relevo, 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 o primeiro grupinho eu fiquei com 7 pontos baixos e aqui com 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui com 1, 2, 3, 4. E assim a gente vai contornar nossa carreira. Vamos lá, pessoal, dar continuidade aqui. Olha, tá ficando linda a nossa peça, tá? Gente, eu peço perdão porque eu coloquei os marcadores aqui. Eu não gosto de marcador, mas eu sei que precisa colocar, porque tem pessoas que se perdem nesse primeiro ponto, né? Que a gente faz o ponto relevo aqui, o ponto baixo relevo e as 2 correntinhas. Então, eu vou começar a colocar o marcador aqui para vocês no primeiro ponto da carreira, tá? Bom, gente, nosso trabalho tá lindo, maravilhoso. E vamos aqui, então, olha, finalizei essa carreira, onde eu fiz, neste motivo, em cima do trançado,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos baixos, tá? E aqui nesse meio que separa, né, um motivo do outro, eu fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos, tá? Então, 7 e 4, 7 e 4 por toda a volta. Nós vamos entrar nesse mesmo ponto aqui, vamos fazer o ponto relevo, tá? Que é um ponto baixo relevo, 2 correntinhas, e no próximo ponto a gente faz o ponto alto relevo. E aqui, pessoal, olha, é aqui, sempre aqui, gente. O ponto baixo relevo, 1 e 2 correntinhas. Na segunda, você coloca aonde vai fechar nossa carreira, nessa segunda correntinha, tá? O ponto fica igualzinho, vocês veem que não dá diferença, né? De fazer o ponto baixo relevo e as correntinhas, fica tudo bacana. E agora, aqui nós vamos fazer o seguinte. Aqui onde eu tenho 7 pontos, eu vou repetir os 7 pontos baixos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Vou repetir os 2 pontos relevo, 1 e 2. Aqui, pessoal, eu vou fazer um aumento no primeiro ponto aqui, olha, 1 e 2 pontos baixos no mesmo da base. Aí, trabalho um ponto no próximo, um no próximo, e no último pontinho eu vou fazer 2 também, tá? Então, fizemos um aumento, eu tinha 4 pontos aqui, que é isso aqui? Aqueles mosquitinhos de luz, sabe? Aquele frágil que você encosta nele, ele desmancha. Olha, após os 2 relevos, eu fiz um aumento no primeiro, um aumento no segundo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos aqui, tá? 7 aqui e 6 aqui. Aí, repete os 2 relevos. E eu vou pegar meu álcool para matar esse bichinho. Olha. Então, segue a mesma sequência, relevo em cima de relevo, repete os 7 pontos baixos, 2 relevos, e faz um aumento no primeiro e no último. Então, eu fico com 7 e 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Vai ser 7, 6, 7, 6 por toda a volta. Bora lá, vamos para a próxima carreira. Agora eu vou tirar o meu marcador daqui, que é aqui nessa correntinha que eu vou fechar a minha carreira, tá? Na segunda correntinha aqui, onde estava o marcador. Eu gosto de pegar 2 alcinhas, tá, pessoal? Para o ponto não ficar frouxo. Dá um pequeno aperto. E vamos repetir o ponto relevo. Então, eu entro em relevo por baixo, né? Faço um ponto baixo, 2 correntes e no próximo um ponto alto. Aí, você pode colocar o seu marcador na segunda correntinha do primeiro ponto, correto? Aqui, pessoal, em cima, onde nós temos 7 pontos baixos, eu vou pular o primeiro agora, vou pro segundo, tá? Faço um ponto baixo, na sequência 2, 3, 4, é incrível. Foi eu começar a gravar, essa criatura chegou de volta aqui. Então, eu pulei o primeiro, pessoal, pulei o último. Entro no relevo e vou repetir aqui os 2 pontos altos no relevo. Gente, deixa eu pegar meu álcool, porque eu achei que eu tinha matado essa criatura divina e não consegui matá-lo. Voltei, meu povo. E olha, é incrível. Peguei. Acredito eu que peguei ele. Ai, gente. Olha,
2 pontos relevo, pulei o primeiro baixo, fiz 1, 2, 3, 4, 5, pulei o último baixo e 2 relevos. Mas aqui, eu vou permanecer com os 6 pontinhos, tá? Então, a gente vai repetir. São macetes para manter a nossa peça bem aberta, tá? Senão ela começa a querer embaular e aí já não fica legal. Então, aqui eu tenho 5 pontos e aqui eu vou repetir os 6 pontos baixos. Eu tenho 2, o papai veio reclamar que eu matei o filhinho. Hoje é dia. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Aí, a gente repete os 2 relevos aqui. 1 e 2. E aqui, onde nós temos 7 pontos, eu vou pular o primeiro, entro no segundo e faço 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Repete os 2 relevos. E aqui a gente repete os 6 pontinhos baixos, tá? Então, aqui agora, gente, eu tenho do marcador em diante, no primeiro motivo eu tenho 5 baixos, que é em cima do trançado, e aqui eu tenho 6, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5. E dessa forma, a gente vai contornar toda a carreira. Vamos lá, pessoal, vamos fechar nossa carreirinha aqui, tirei o marcador e fecho aqui na segunda correntinha do primeiro ponto relevo com baixíssimo, tá? Aqui a gente vai repetir o ponto relevo, os 2 pontos relevo, tá? O primeiro e o segundo. E volto o marcador aqui, gente, na segunda correntinha do primeiro ponto, tá? Bom, bora lá. Eu vou pular, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu vou para 3 pontos baixos. Pulei o primeiro, entro no segundo e trabalho 3 pontos baixos na sequência, tá? Já entra aqui no relevo e repete os 2 relevos. Agora, amores, nós vamos ter que fazer aumento novamente, tá? Aqui no primeiro ponto e depois no último. Então, vamos entrar no primeiro pontinho baixo, faço 2 baixos no primeiro. Aí, trabalho mais 4 baixos separadinho. E aqui no último, a gente coloca o nosso aumento também, tá? 2 pontos baixos, para manter nossa peça linda. Então, aqui, olha, diminuí, pulei o primeiro pontinho e o último fiquei com 3 baixos, 1, 2, 3. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Aí, é só retomar. Repete os 2 relevos. Pulo o primeiro pontinho, venho no segundo, faço um ponto baixo, o segundo baixo e o terceiro baixo. E já chamo o relevo para trabalhar. 2 pontos relevo. Tá? Então, olha, lembra bem, tá? Aqui onde é a separação do motivo, né? São 8 pontos baixos, tá? Aqui é 1, 2, 3, pulando o primeiro e o último, e aqui a gente fez um aumento no primeiro, um aumento no último. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, sempre você vai trabalhar
8 baixos e 3, 8, 3, 8, 3, correto? Vamos lá, meus amores, finalizando a carreira, tirei um marcador aqui agora, mas vocês já sabem onde emendar a carreira. Acabei de tirar um marcador aqui dessa segunda correntinha do primeiro ponto, em relevo, fecho com baixíssimo, aperto um pouquinho para não ficar um ponto muito frouxo. E aqui a gente inicia mais uma carreira. Seguindo, então, aqui, o ponto relevo. Então, vamos repetir o primeiro ponto. Espera aí que eu perdi um fiozinho aqui. Entra no primeiro ponto, relevo, faz um ponto baixo relevo, 2 correntinhas. E no próximo ponto, um ponto alto relevo. Pode colocar seu marcador na segunda correntinha do primeiro ponto, tá? Aqui nós temos 1, 2, 3. Agora eu vou trabalhar só o pontinho do meio com um ponto baixo. Entro no próximo relevo, vou repetir novamente os 2 relevos. Aqui nós vamos continuar aumentando, tá? Vamos colocar 2 pontos. Eu prefiro, gente, fazer o meu aumento aqui na beiradinha, coladinho junto com esse ponto, para não ficar marcado aqui onde a gente faz aumento, né? Depois, se for necessário, eu faço alguns aumentos aqui, mas enquanto eu puder segurar, eu faço meu aumento no início e no finalzinho. Então, sempre no primeiro e no último ponto, tá? Então, aqui, olha, eu fiz 2 no primeiro ponto, vou trabalhar no próximo ponto o terceiro, na sequência o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo e o ponto de número 10 e 11 é no último ponto. Então, nós ficamos aqui com 11, correto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, 10, gente, tô perdida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, perdão. 10 pontos, nós tínhamos 8 na carreira anterior. Agora, eu entro aqui, já faço os meus 2 relevos. Vou fazer só o pontinho, vou pular o primeiro ponto baixo e o terceiro. Vou trabalhar no do meio, então agora a gente vai ficar aqui, olha, só com pontinho baixo, tá? O relevo você repete, então as mudanças são ali no pontinho baixo para poder formar o desenho, tá? Entra aqui, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E agora, nós vamos ter 10 pontos, tá? 2 no primeiro. Aí, eu trabalho aqui, olha, mais 6 pontos separadinho. 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fazer mais 2 aqui no último, tá? Então, são... um aumento no primeiro, 2 pontinhos juntos, 6 pontos separados e 2 pontinhos juntos, tá? Aí, você repete isso daqui, ó, tá? Então, no meio, aqui, nós vamos ter agora só um pontinho baixo, tá? E aqui, nós vamos ter 10 pontos baixos. Vamos lá, pessoal, para mais uma carreira. Aqui, gente, nós vamos ter uma pequena mudança que nós vamos cruzar esses 2 pontos com esses 2, tá? Então, eu vou passar, eu fechei aqui no primeiro ponto com baixíssimo, eu vou passar para o segundo em baixíssimo, e vou, inclusive, pular o pontinho baixo e vou passar aqui para o terceiro ponto em baixíssimo, tá?
Aí, nós vamos entrar em relevo, agora começando a carreira aqui, olha, em relevo, neste ponto, faço um ponto baixo relevo, uma, duas, três correntes. Laço duas vezes, vou vir no próximo relevo e vou fazer um ponto alto relevo duplo de duas laçadas, tá? Duas correntinhas. Vou laçar dois e vou vir aqui, ó, nesses dois pontos. Então, eu pego o primeiro da direita, em relevo, faço meu ponto alto duplo, laço duas e venho no segundo ponto. Tiro dois e tiro dois, tá? Aqui, olha, meu marcador tá caindo que eu não tô fechando. Então, nós temos dois pontos por baixo e dois por cima e duas correntinhas de separação. Nesse primeiro ponto aqui, eu fiz lá atrás um ponto baixo relevo, uma, duas, três correntinhas. Então, é aqui, nessa última correntinha de cima, tá? Que a gente vai fechar essa carreira aqui. Eu já vou passar direto aqui, olha, o primeiro ponto baixo, vou fazer aqui um aumento, dois pontos baixos, aí eu vou trabalhar separadinho, um ponto baixo, dois, tudo na sequência, tá? Três, quatro, cinco, seis, sete, oito pontos. Agora, no último, eu vou fazer o aumento novamente, tá? Então, gente, aqui eu fiquei, olha, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos agora, tá? Daqui, direto, eu já vou laçar dois e vou passar aqui, ó, para esses dois pontos da esquerda, pego aqui no primeiro, faço meu ponto duplo de duas laçadas. Laço duas vezes, venho buscar o segundo ponto relevo, faço o segundo ponto duplo. Pode colocar duas correntinhas de separação, laça dois, e agora vamos trabalhar esses dois aqui de trás. Pega o primeiro da direita, em relevo, faz o seu ponto duplo, tirando dois, dois e dois, laça dois e vem trabalhar o último ponto aqui, ó. Ó, depois ela vai se abrir na próxima carreira, tá? Olha aqui, ó, ficou bem cruzadinho, bem bonitinho, tá? E aqui eu sempre coloco uma correntinha, mas aqui nós vamos ter duas. Vai começar outro motivo aqui no meio. E aqui desse lado aqui, que nós temos vários pontos, a gente vai fazer um aumento novamente no primeiro ponto e no último, tá? Então, fiz dois pontos no primeiro, vou trabalhando um ponto baixo para cada ponto de base, até o penúltimo ponto baixo. Olha, trabalhei até o penúltimo e nesse último ponto eu faço o meu aumento, tá? 12 pontos, né? Laça dois, vem desse outro lado aqui, olha, nesses dois relevos, pega o primeiro, tira duas alças, duas e duas, ponto duplo, laço dois, pego ele em relevo novamente, o próximo pontinho, finaliza seu ponto duplo, coloca duas correntinhas de separação, laça dois e vem trabalhar esses outros dois do lado de cá, ó. Então, pega o primeiro da direita, tira dois, tira dois, tira dois, e vai trabalhar o último ponto aqui, olha.
E aqui você já entra no primeiro pontinho já com o seu aumento, tá? A nossa peça tá linda, maravilhosa. Olha aqui, ó, tá? Então, assim nós vamos percorrer toda a carreira. Final da parte 1.